Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Dessa vez, galera, vamos estar falando sobre classes no PHP. As classes no PHP são estruturas que definem um projeto para a criação de objetos, tudo podendo ser passado através de encapsulamento dos dados em propriedades e comportamentos em métodos. Então, as propriedades serão variáveis e os métodos serão funções que nós iremos atribuir. E tudo isso para quê? Para sabermos que classes são fundamentais para a programação orientada a objeto, que é o total, né, a nossa brincadeirinha do POO, que é Programação Orientada a Objeto, e ao contrário, OOP seria Object Oriented Programming, tá? Então, nós já vimos isso no PDO, utilizando lá os bancos de dados para a gente manipular de forma de objetos também. Então, nós temos os modelos para objetos, propriedades e métodos, e é a base para tudo, tá? E já falamos um pouquinho sobre isso, tá? E vamos ver na prática como que funciona, beleza? Voltando aqui para o nosso Visual Studio, vamos iniciar aqui uma classe que eu gostaria de chamar de carros.php. Opa, digitei errado. É .php, beleza. E vamos abrir aqui o PHP. Para poder criar uma classe, primeiro temos que chamá-la aqui. Como que a gente chama? A gente digita a chave reservada class, espaço, carros em letra maiúscula, e abre e fecha as chaves. Esse é o método utilizado para criar uma classe. É bem simples. Chamamos class e iniciamos com letra maiúscula o nome da classe. Logo após feito isso, nós precisamos também dizer as variáveis que serão usadas nessa classe. E quais métodos? Nós temos o método public, que permite que a variável fique pública. Nós temos o private, nós temos o protect e muitos outros, tá? Que não vou estar mostrando agora nesse vídeo, por enquanto vamos trabalhar apenas com duas delas aqui. Terão mais vídeos avançados para a gente poder analisar eles, tá bom? Então, um carro eu vou querer que ele tenha uma variável pública e que seja do tipo string com o nome de marca. Eu quero que o meu carro tenha uma marca. E eu também quero que o meu carro tenha uma variável chamada ano, que seja inteira, public int ano. E também eu quero que ele tenha uma public string chamada câmbio, que eu quero saber se o carro é automático, se ele é manual, tá bom? Então aqui nós criamos essas três, marca, ano e câmbio. Feito isso, nós precisamos de um método construtor. E o nosso PHP ele já entrega isso para a gente. Nós criamos aqui um public function underline underline construct. Esse é o nosso método reservado para a construção de uma classe, beleza? Tanto que quando boto o mouse aqui em cima, ele já entende. Carros, dois pontos, underline underline construct. E nós temos que passar o quê para dentro dessa classe construtora? As nossas variáveis. Então, vou passar aqui marca, eu vou passar aqui ano e vou passar aqui câmbio. Tá, beleza. Aqui nós falamos que era string, que era int e que era string. É viável, tá? É viável que nós também passamos isso aqui para evitar erros futuros, tá? Mesmo a gente declarando lá em cima, também é importante falar aqui para o construtor que a gente vai receber aqui do teclado da inserção de dados seja string também, tá? Beleza? Abrimos e fechamos chaves e assim nós temos o nosso método construtor. Porém, nós temos que dizer como que ele será construído. E existe uma variável reservada do PHP que é a this, né? Que é this do inglês, de isto, né? Então, isto que? A marca desse meu objeto é igual o dado passado na variável marca. E mesma coisa para ano. This ano é igual a ano. E this câmbio é igual a câmbio. Beleza, Vilares, você me deixou muito confuso agora. Por que que no objeto você está chamando o dólar this, que é uma variável reservada, mas na hora de tu passar a marca, você está passando sem um dólar? Porque isso aqui é uma atribuição, é uma característica do objeto que vai ser construído. Eu estou dizendo que o objeto terá uma característica, uma propriedade chamada marca, e essa marca vai receber o valor que vai ser passado na variável marca. Entendeu? Então aqui em cima nós temos as variáveis e aqui nós temos a propriedade do objeto, tá bom? E óbvio, né? Nós poderíamos botar qualquer coisa, escrever qualquer coisa aqui que também funcionaria, só que assim, não faz sentido. Olha o que ele fala. Não foi definido qualquer coisa. A semântica não bate. Nós temos que manter o mesmo padrão. This, marca, recebe o quê? Marca. Então assim a gente consegue construir da forma mais correta possível, beleza? E logo após essa construção aqui, né, eu já estou falando que a classe tem que ser construída dessa forma. E é isso, a gente só vai construir e acabou, Vilares?
a gente pode trabalhar com métodos, lembra? Que a gente disse que seria, que eu disse que seria funções, como eu li para vocês. Então nós vamos criar aqui uma public function, function chamado o quê? Exibir carro. Abro parênteses, abro chaves, e eu faço o quê? Eu quero que exiba echo, o quê? Marca, dois pontos, concateno com desmarca, e concateno com um quebra-linha do HTML. E vou fazer o mesmo com os três. Eu vou falar que o ano, eu quero que seja o ano do objeto, e eu quero que o câmbio seja também o câmbio do objeto. Então, essa variável reservada, ele entende que essa função está dentro de uma classe e ele vai acessar o que for passado no construtor para responder isso aqui para a gente. Pode estar um pouco confuso agora, mas vocês conseguem entender que, olha, nós temos as variáveis aqui em cima, nós temos o construtor logo após e nós temos o método logo após do construtor. Ele segue uma ordem, ele tem uma sequência. E como que a gente chama ele? Vamos criar um novo arquivo aqui chamado index.php, onde eu irei abrir o PHP nele aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Eu irei fazer um require do nosso carros, tá? E do mesmo jeito que nós fizemos do PDO para acessar o banco de dados, lembra como é que era feito? Nós criávamos um PDO e botava new, PDO e fazia todas as passagens de dados. Nós vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, vou chamar de primeiro carro é igual a new, o quê? Carros. E olha que interessante, o construtor já está pedindo para a gente, eu necessito de uma string para a variável marca. E vai ser o quê? Fiat, que eu vou passar, vírgula, agora ele está pedindo um inteiro para o ano, vou botar 2022. E agora ele está pedindo uma string para câmbio, eu vou passar automático. Beleza? Bora ver o que acontece agora no navegador? Vamos lá no navegador, vou atualizar aqui e olha só, nada acontece. Por quê? Porque nós só construímos. Nós só fizemos a construção. O que é passado aqui para new carros é uma instância da classe. Nós estamos acessando as propriedades da classe, estamos instanciando todos esses dados e guardando na variável primeiro carro. E a função exibir carro, como que a gente chama ela? Da mesma forma que a gente chama um objeto. Nós vamos lá chamar de novo primeiro carro, menos sinal maior, exibir carro, beleza? Esse é o jeito que nós acessamos uma das propriedades, uma das funções e um dos métodos de uma classe. Então aqui ele entende que carros é a classe e possui uma função exibir carro. Se eu voltar no navegador agora, nós conseguimos ver. E olha qual que é o bacana disso. Nós conseguimos agora fazer o seguinte. Segundo, carro é igual o quê? 1000 carros. E agora ele será o quê? Será um Palio 2010. Peraí, o ano é agora? É, o ano é agora. E será manual. Feito isso, nós podemos repetir o processo. Segundo carro, exibir carro. Voltamos para o navegador e aqui está. Ele está trabalhando nas classes, utilizando os métodos passados na instância da classe. Olha que bacana. Mas lembra que antes eu mostrei um jeito que existia o método public, existia o private, existia o protect? Como é que seria se algo desses dados fosse private? Vamos criar uma nova classe aqui para a gente poder ver isso? Vamos criar uma classe chamada pessoas.php. Vamos abrir aqui o nosso PHP. Vou criar aqui o class pessoas, tá bom? E vou criar private nome aqui. Estou falando que o nome é privado. Vou criar aqui a public function constructor, que vai receber uma... Deixa eu botar até aqui string também. Uma string nome. Rapaz, estou digitando tudo errado. E vou abrir aqui o chaves e vou falar o quê? Eu vou falar que this nome é igual a nome. Até agora nenhuma novidade, confere? Vou criar um método aqui bonitinho. Vou criar um método aqui private public. Perdão, confundi. Private function. Dizer olá. Esse dizer olá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um eco do quê? This nome. Eu quero que ele exiba o nome pra gente. Vamos verificar isso aqui? Eu vou vir aqui, vou apagar os carros. Eu vou chamar aqui, no local do carro, vou chamar o pessoas agora.
né? Que é o nome do nosso arquivo, pessoas. E vou chamar aqui primeira pessoa. É igual a new pessoas. E ele está pedindo o nome. Vou passar aqui o Vilares. Vamos chamar agora a nossa função de zerolar. Vou descer aqui e vou fazer o quê? Primeira pessoa igual o where. Está aparecendo para a gente apenas o construtor. Por que não está funcionando? O nome não era esse? Deixa eu copiar o nome aqui e vou colar aqui e vou chamar a função. Olha, está apresentando um erro para a gente. O que está apresentando aqui? Member has private visibility is not accessible from the current context. Então aqui ele está falando para a gente que esse método ele não é permitido. Ele é privado. Então a gente não consegue acessar ele por fora da classe. Então se eu voltar no navegador e atualizar aqui, ele dá um erro. Ele diz que não foi possível. Ele fala, ó, esse global scope aí, ó, esquece, meu amigo. Você não consegue chamar esse método privado. Tá bom, Vilares, e agora? Lascou, como é que eu posso chamar esse método privado? Nós teremos que fazer dessa forma aqui, olha. Um public function, mostrar nome, tá? E o que essa função pública vai fazer? Ela vai fazer um this de zerolar. Olha que interessante. Se eu vier aqui, apagar tudo isso aqui e botar um M, já aparece mostrar nome. Então, eu consigo acessar um método público. E agora, o Vilares está sendo exibido. E você deve estar se perguntando agora, Vilares, você é um completo de um idiota. Você criou duas funções para poder exibir o nome. Talvez sim, eu seja um idiota. Mas já parou para pensar, se isso aqui fosse um dado bancário? Se isso aqui fosse um dado do tipo salário? Ou melhor, conta corrente, e ela tivesse um valor R$ 900, e a pessoa tentasse alterar ela através de uma função, então para isso que serve o private. Ele serve para impedir que pessoas por fora mudem, né, na verdade, o valor de uma variável, um valor de um dado no banco. Então o método private serve para nos proteger. Tanto que se você vier aqui e colocar assim, PHP class private, example. Botei exemplo em português. Se você descer aqui e você der uma olhada, você vai ver que existem vários exemplos de nome, idade, como acessar, como falar. Existem milhares e milhares de exemplos. Se eu botar dados bancários e você olhar aqui, você vai perceber que ele faz o quê? Olha só, o número da conta é privada, a agência é privada, o banco é privado, o saldo é privado. Para quê? Para impedir que pessoas acessem por fora. Então ele fez até aqui o retorno, olha só. Public function get número contas. Isso aqui vai retornar apenas o valor. É uma função para retornar o valor, mas você não vai conseguir alterar. Você só vai conseguir ver o saldo. Agora, alterar como set saldo, você não vai conseguir fazer. E isso nós veremos em outros exemplos mais para frente, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito extenso. Então agradeço você que assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e nós nos vemos mais para frente com outros vídeos. Valeu, até a próxima e fiquem bem!